Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre os fenômenos naturais e seus acontecimentos no Brasil. Vamos lá? Então, para começar, a gente vai resgatar um pouquinho aí do que a gente vem estudando sobre a estrutura do nosso planeta, né? Lembra que a gente viu que o nosso planeta ele não é assim tão simples quanto a gente pensa, né? Ele tem toda uma estrutura. Lembra lá que a gente tem a crosta, que é a parte mais externa, o manto e temos o núcleo, que ele é mais interno. Hoje a gente vai comentar bastante a respeito de algumas coisas que podem acontecer lá na crosta, né? Que é essa parte mais externa. Tá? E como esses processos podem acabar influenciando, às vezes, negativamente no nosso dia a dia, tá? Então, para começar, a gente vai ter a definição aí da geodinâmica e também do planeta em movimento. Quando a gente fala de geodinâmica, a gente está falando da dinâmica da Terra, né? Como é que ela vai estar aí situando a todo momento? Será que ela está estável ou será que ela fica se movimentando, né? Quando a gente fala de geodinâmica, então, a gente pode definir aí de uma forma ainda mais clara, que é o estudo do conjunto de fenômenos que vão ocorrer na Terra e as suas consequências. E aí, a Terra vai estar em atividades dinâmicas a todo momento. Por que ela vai estar em atividades dinâmicas a todo momento? Porque nós vamos ter constantes interações entre os agentes de geodinâmica, entre os agentes que vão estar diretamente influenciando sobre a Terra de uma forma interna, e também aqueles que vão estar influenciando de uma forma externa, tá? Então, a junção dos fatores internos com externos vão acabar gerando algumas atividades. E aí, quando a gente fala dessa dinâmica da Terra, a gente vai ver que ela pode se manifestar de algumas maneiras. Que maneiras seriam essas? Pode ser através da atividade sísmica ou da atividade vulcânica, né? Pode ser aí, então, através de alguns tremores que podem ser sentidos. E alguns podem ser sentidos de uma forma mais intensa e outros nem tanto, porque depende muito da escala em que ele vai acontecer, tá? E aí, vai acabar que nós vamos ter, consequentemente, a formação da crosta oceânica e também das cadeias montanhosas, né? Que são fenômenos que vão estar associados a quem? Vão estar associados ao movimento das placas litosféricas, tá? E essa geodinâmica, quando a gente fala também, ela está inteiramente ligada às mudanças geológicas que a Terra passa. Lembra que a Terra, lembra lá do resgate que a gente fez, a Terra primitiva, ela tinha uma estrutura completamente diferente. E a estrutura que a gente tem hoje também, ela ainda não está totalmente definida, não está estabilizada. Ainda passa por alguns processos, por mais que a gente não perceba ele acontecendo diariamente, tá? Então essas mudanças vão acontecer por ação de alguns fenômenos destrutivos, né? Como quem? Como a meteorização e também a erosão, que vão acabar resultando em uma alteração no relevo terrestre. E aí a gente vai ter as ações do vulcanismo e também vamos ter a edificação, né, de novas montanhas a todos os momentos. E aí, quando a gente fala desse processo todo, é importante a gente destacar aí o Círculo de Fogo do Pacífico. Quando a gente fala do Círculo de Fogo do Pacífico, a gente observa nessa imagem aí que ele tem, né, um formato muito abrangente e que ele pode ser também chamado de Anel de Fogo do Pacífico, tá? Ele é considerado uma área muito instável, tá? E nessa área aí do Círculo de Fogo, nós temos cerca de 450 vulcões, que podem estar ativos e em alguns momentos pode ser que eles não fiquem em plena atividade. Então vai ter esse nome de Círculo de Fogo devido também à grande quantidade de vulcões que tem, né, em todo o seu entorno, que podem ser ativados a qualquer momento. Assim como também podem acabar gerando muitos abalos sísmicos, né? O que pode acabar aí fazendo com que as pessoas que estão mais localizadas próximas dessa região já tenham até todo um preparo para saber lidar com essas situações, né? Vão ter estruturas mais resistentes e também vão ter até alguns tipos de treinamentos para caso essas situações venham a acontecer de forma mais grave, né? Como uma forma de tentar se proteger. Então aí, quando a gente fala do Círculo de Fogo, ele tem mais de 40 mil quilômetros de extensão. Como eu falei para vocês, não é uma área pequena, pelo contrário, é uma área muito grande e vai estar situada aí a oeste das Américas e a leste da Ásia e também da Oceania. Quando a gente fala sobre isso, é importante a gente falar também sobre as atividades das placas tectônicas. A gente já comentou bastante sobre as placas tectônicas, né? Lembram que elas vão estar em constante movimento. Lembra que antes é como se a gente tivesse um continente só, né? Quando a gente fez todo o resgate histórico. Só que depois a gente viu que, na verdade, né,
Nós temos aí a formação de vários continentes porque elas começaram, né, a se deslocar, essas placas foram separadas. E essas placas ainda estão em constante movimento, em constante atividade. Só que em alguns momentos, se elas se chocam, pode acontecer alguns tipos de movimentos, né, que podem ser sentidos pelos humanos e também pelos outros seres vivos. Esses movimentos, então, que elas vão estar realizando a todo momento, tem que ser de uma forma lenta, de uma forma contínua, tá? E não podem se encostar, vão acontecer no limite das placas. Se caso acabem, né, se encostando, vão gerar colisões e nós vamos acabar sentindo essas consequências, tá? E o resultado aí dessas colisões, a gente vai ter transformações na crosta terrestre, que é a parte mais externa do nosso planeta, que é onde a gente vai ter aí a formação de montanhas, de fossas oceânicas, vamos ter atividades vulcânicas sendo ativadas e também abalos sísmicos como terremotos e tsunamis. Lembrando que os terremotos, eles podem acabar gerando tsunamis se o seu epicentro for dentro do mar, por exemplo, e se tiver numa escala muito grande. E aí, nós temos aí as placas tectônicas e o Brasil, né? A gente tem que pensar que as placas tectônicas, elas estão espalhadas sobre todos os países. E aí o Brasil, ele vai estar localizado sobre a placa chamada placa sul-americana, tá? E a espessura dessa placa é cerca de 200 quilômetros e por esse motivo o nosso país ele é pouco afetado aí por atividades de terremotos e de vulcões. A gente não vê tanto, né, essas atividades acontecendo como a gente vê em países lá fora, que depende muito da localização, né, que o país está sobre determinada placa. E aí, acaba também que o movimento das placas tectônicas podem acabar gerando correntes de ar, e essas correntes de ar podem acabar influenciando aonde? Pode acabar influenciando no clima. O clima pode ser alterado constantemente. Então, a ação dos movimentos das placas tectônicas, né, que estão em constante movimento, vão acabar também influenciando diretamente no clima, tá? Ele pode ser alterado drasticamente, dependendo se esse movimento for alterado. E aí, falando um pouquinho mais do Brasil, a gente tem alguns desastres naturais que ocorreram já no Brasil. E que desastres seriam esses, né? A gente tem aí, de uma forma bem clara, a respeito da seca, né? Que é muito característica lá da região norte, que é a região que nós estamos, e também a região nordeste do país. E também nós temos, às vezes, a intensificação das chuvas, né? E juntando isso com alguns fenômenos climáticos, podem acontecer algumas consequências, né? Como alguns deslizamentos. Nós temos aí mudanças climáticas globais que vão atingir todo o planeta também, não somente o Brasil, tá? E essas grandes mudanças climáticas vão ter fortes impactos também, dependendo da área onde a pessoa está localizada, né? Da forma que é as construções, onde que está localizado também, tudo isso pode acabar influenciando aí, né? Se vai ser uma grande consequência ou não, né? O que vai acabar aí resultando nos desastres naturais que ocorrem em todo o país. A gente tem aí nessa imagem, né, uma figura que é muito comum aqui na nossa cidade também, que seria o quê? Nesse caso aí, devido às intensas chuvas, né, pode ser que em alguns momentos aconteçam inundações, né? Dependendo da região onde a pessoa está localizada, né, ela pode ficar temporariamente afastada da sua casa porque pode não ser muito seguro, né? E demora um certo tempo até que essa água possa escoar e tudo voltar às atividades normais. Então a gente tem aí no Brasil os maiores desastres são relacionados a inundações, né? E deslizamentos de terras também. Quando a gente fala da região Nordeste, a gente já vai ter mais a questão da seca mesmo, tá? E aqui nós temos os fenômenos naturais que vão acabar mostrando que o Brasil não é um país tão tranquilo, né? A gente pode sofrer muito com a questão de raios e relâmpagos, com a questão de grandes temporais, com a questão de inundação e com a questão de seca. Lembra que esses 4 fenômenos que estão aparecendo aí, eles podem gerar drásticas consequências. Por exemplo, aí na seca a gente vê a morte em massa de muitos animais, né? Porque como vai ter uma falta muito grande de água, vai ter uma crise hídrica muito grande acontecendo, né? As pessoas vão priorizar suas atividades, não vão conseguir compartilhar a pouca água que tem com os animais que eles, às vezes, né, estão criando. E aí, com a questão das inundações, vem também uma série de doenças, né? Às vezes, algumas pessoas vão acabar perdendo suas residências, perdendo seus móveis, perdendo toda uma vida que foi construída devido a esses fenômenos que podem acontecer, né? Quando a gente fala das inundações, por exemplo, uma coisa que é muito lembrada e que acaba acontecendo muito
é a questão de uma doença hídrica chamada de leptospirose, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Que é aquela doença onde a pessoa tem contato com a urina do rato contaminada, né? O rato já está contaminado e aí vai acabar transmitindo essa doença para as pessoas e vai gerar uma série de consequências, tá? E aí, nesse sentido, a gente pode destacar que o Brasil, por ser um país tropical e está aí no centro de uma placa tectônica, que eu já falei para vocês, tem cerca de 200 quilômetros de espessura, ele não vai sofrer grandes catástrofes, como, por exemplo, terremotos e tsunamis, mas nós temos outros fenômenos que podem acontecer, tá? E de repente, uma área que poderia sofrer um pouco aí de tremor seria mais a região lá do Rio Grande do Norte, né? Porque é uma área que ela contém uma falha geológica muito grande. E devido a essa falha geológica, talvez em algum momento poderia ser sentido alguns tremores, tá? E aí, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, nós temos as nossas questões do Exercitando. Na primeira questão, nós temos o seguinte: assinale a alternativa verdadeira sobre a formação de um tsunami semelhante ao que atingiu o Sudeste Asiático no final de 2004. E aí, nesse caso, qual que é a alternativa correta? Nesse caso aí, nós temos que a origem desse fenômeno está associada a eventos de ordem tectônica, né? Lembra que se as placas tectônicas, né, começam a ter um movimento diferente, se elas começam a se chocar, por exemplo, né, pode gerar algumas consequências, como é o caso do tsunami. Na questão 2 pergunta, como o terremoto pode ocasionar um tsunami? Eu falei disso lá no início da aula. E aí? Nesse caso, gente, para que um terremoto ele possa acabar gerando um tsunami, a gente precisa que o epicentro do tremor esteja localizado lá no mar. E a magnitude deve estar acima de 7 pontos na escala Richter, né? Lembra que tem uma certa pontuação também para acontecer, que vai classificar se ele é muito forte ou não, tá? Nesse caso, se acontecer dentro do mar, se for uma escala mais ou menos elevada, pode ser que acabe gerando um tsunami. E a terceira questão pergunta aí: o Rio Grande do Norte está sujeito a abalos sísmicos? Acabei de falar para vocês. E aí? Nesse caso, sim, porque ele é uma área, né, que vai ter aí uma falha geológica, tá? Que é onde a gente observa aí deslocamentos paralelos de blocos em relação à extensão vizinha que não se move. E aí pode ser que em alguns momentos, né, as pessoas possam sentir aí pequenos tremores, tá? E na questão 4, pergunta aí: será que a atividade humana agrava os desastres naturais? Lembra que eu falei sobre a questão da moradia, dependendo de onde ela é construída, o que pode ocasionar? Nesse caso, gente, sim, a atividade humana ela pode sim agravar certos fenômenos ou pode acabar induzindo com que eles aconteçam, tá? A gente tem aí, por exemplo, desmatamentos ou queimadas, né, que vão fazer com que uma determinada área fique mais sujeitas a deslizamento de terra, né, porque ela não vai ter mais a cobertura vegetal protegendo o solo. E também em outros casos, em casos de chuva forte, aí, por exemplo, se uma cidade ela não tiver um bom sistema de escoamento de água, pode ser que aconteçam grandes inundações e as pessoas possam ficar até mesmo isoladas, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-las mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!